Oi pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre o cérebro dos pequenininhos. É um livro que aqui tá em inglês, que chama The Whole Brain Child. Pra mim já é velho esse livro, porque eu li ele faz muito tempo. Tô lendo de novo e eu amei esse livro. Esse cara pra mim, essa mulher aqui, Daniel Siegel, e essa Tina Payne Bryson, tipo, eles são brilhantes, são dois cientistas. Eles explicam como a educação, como você pode educar seu filho usando a neurologia. Entender o cérebro da criança, como ele se desenvolve, você entende como lidar com ela mais fácil. É brilhante o livro, é um livro que todo mundo tem que ler, toda mãe tem que ler, nossa, a vida dela vai facilitar muito, mas eu vim aqui para dar um resuminho do livro, para ajudar um pouquinho. Mas olha, indico, compra, em português chama O Cérebro da Criança, aqui ó. A capa é a mesma, só que tá escrito Cérebro da Criança. De qualquer jeito, vamos lá falar sobre esse livro, sobre a neurociência e como o cérebro das crianças desenvolvem e o nosso. Vamos lá? Eu pensei muito se eu devia falar sobre os livros que eu leio aqui. Já vi muita gente falando que eu não vou fazer resumo de livro, as pessoas têm que ler porque eu quero incentivar a leitura. Eu leio muito, eu acho a leitura muito importante. O nosso mundo aumenta muito, você é teletransportado para onde você quiser, você passa a vida de você quem que você quiser, na época que você quiser. Pra mim, leitura não tem comparação, não tem? Você quer aprender qualquer coisa, você lê, é lindo. Não tem coisa melhor que ler. Mas, dado que muita gente não lê, eu vou falar aqui o resuminho, quem sabe eu incentivo essa pessoa a pegar o livro. Então, primeira coisa que vocês precisam entender. O lado direito do cérebro é o lado da emoção, dos impulsos, do caos. O lado esquerdo do cérebro é a lógica. Obviamente, estou passando super por cima, cada um coloca as coisas em ordem, etc. Cada tem uma explicação muito maior do que essa. Então, conforme o seu cérebro vai se desenvolvendo, você vai desenvolvendo esses dois lados. E os dois lados precisam estar integrados para que você entenda o que se passa com clareza, para que você consiga lidar com as situações com clareza. Você sente os estímulos da emoção e você consegue colocar em ordem com a lógica. E os dois lados do cérebro trabalhando juntos fazem com que você entenda as coisas com clareza, etc. O livro todo fala como estimular você a integrar essas duas partes dos cérebros do seu filho. Quem tem o cérebro funcionando com mais sintonia, mais junto, consegue ser uma pessoa mais equilibrada. Ele diz que a gente é uma canoinha. E que tem, nesse lado do riozinho, é o lado do caos. E nesse lado é o lado da lógica pura, do cri-cri da vida. É que a gente sempre fica indo entre um lado e o outro. Quando você surta e não pensa com lógica, você encostou no lado do caos, do lado direito. Quando você começa a ficar muito pego às coisas e não consegue, muito frio e só quer saber aquelas coisas em hora, tipo toque, você tá do lado esquerdo, encostado com o barquinho do lado esquerdo. Então você tem que navegar no meio. Então quando você consegue integrar os dois lados do cérebro, você consegue navegar com mais tranquilidade o seu dia a dia, as emoções e a lógica, etc. A estratégia número 1, conectar e redirecionar. Seu filho surta à noite, por exemplo. Então, ele surta, levanta da cama e fala: mãe, você começa a falar uma coisa nada a ver. Eu não pude naquele brinquedo há um tempão atrás. Ou você nunca me dá brócolis. Ou sei lá, você nunca me dá chocolate antes de dormir. Ou eles começam a chorar e aquilo vira um problema pra eles antes de dormir. E você vê que a criança tá realmente nervosa por causa daquilo. Você tem duas opções. Ou você vira, vai dormir, que agora é hora de dormir, blá! Né? Tipo, pessoa surtada. Ou você entende que ele tá tendo um surto, ou seja, que o lado direito do cérebro tomou conta dele e que você precisa engajar o lado esquerdo para aquilo ter lógica e você colocar isso em ordem e ele poder processar aquilo. Então, você conecta com a criança, que você conecta com o seu lado direito do cérebro, ou seja, você tem um contato físico, abraça a criança e fala: Pituco, eu entendo que é muito difícil, a criança já vai se acalmar aí, porque você vai estar conectando com o lado direito emocional dele com o lado direito do cérebro. Depois você redireciona assim: Tom, mas eu entendi que você quer que venha chocolate na sua lancheira, abraça ele, acalma, conecta, depois você fala: mas a gente pode conversar sobre isso amanhã? A gente conversa de manhã e a gente vê qual o melhor horário pra você comer chocolate, pra você comer com mais frequência ou com menos frequência, se vai fazer bem pra você ou não.
e ele se acalma e aí ele vai dormir mais fácil. Ele não vai ter aquela briga, porque a outra opção que você falaria, vai dormir menino, agora é hora de dormir, ia ficar num debate, ele ia chorar, ele ia ficar nervoso, ia demorar mais. No final, essa briga ia demorar mais do que você conectar e redirecionar a atenção dele. Então toda vez que a criança tem uma birra ou você vê que o lado direito, emocional, tomou conta da criança como um todo, você conecta e redireciona. Esse é o primeiro jeito de um pai que quer integrar o cérebro da criança pode agir, que se preocupa com isso. A estratégia número 2, eu vou usar um exemplo do Thomas, que é nomeio para domá-lo. Não sei se a tradução literária é assim, tá? No livro. Mas é name it to tame it. Então é assim, por exemplo, o Thomas perdeu um amiguinho, porque graças a Deus não aconteceu nada, baixo da madeira, ai Jesus. Não, o menininho saiu da escola dele e foi pra uma escola, pra outra escola, mudou de escola. E era um grande amigo do Pituco. E o Pituco começou a agir meio estranho por causa disso, sabe? Ele ficou um pouco mais rebelde, ele ficou meio revoltado assim por um tempo, começou a fazer xixi na calça. Ele ficou estranho, foi uma primeira perda dele. E pra ele, aquilo é muito importante. Então eu fiz ele brincar com os amigos, fora da escola, etc e tal, mas mesmo assim aquilo foi uma perda pra ele. Então, como é que você faz pra criança lidar com uma sensação dessa, ou processar isso? Name it to tame it. Então você vira pra ele e fala, Thomas, o que aconteceu com o amiguinho? Aí ele vai falar, ele não tá mais na escola. Aí você pergunta de novo, mas por que ele não tá mais na escola? E faz ele contar a história. Por quê? Ele vai nomear o que tá fazendo ele triste. E ele vai colocar em ordem, porque ele vai ter que contar a história, então ele vai ter que ordenar os fatos para fazer lógica, para que isso se torne lógico. E aí ele vai processar aquilo, então ele vai fazer o emocional, que é o que ele tá fazendo. Mas por que você tá sentindo? Me conta, por que ele parou da escola, é isso que tá sentindo? Ele vai contar aquela história. E conta, e pede pra ele contar de novo e de novo. O que ele tá fazendo? Ele tá nomeando os sentimentos, o que aconteceu e colocando em ordem para conseguir processar aquilo. Então ele conta a história. Quando você conta a história, ele processa, porque ele põe em ordem os sentimentos e os fatos. E ele consegue processar com mais facilidade aquilo. Lição número 2. Integrar a parte de cima do cérebro com a parte de baixo do cérebro. Mas antes, eu queria explicar aqui pra vocês. Tá vendo aqui um botão vermelho? Todo mundo pergunta, mas eu não sei me inscrever no canal. Então aqui, ó, o botão, tem um botão vermelho aqui, inscreva-se no canal. Então, você clica ali no botão e inscreve no canal, para você não perder essa quantidade toda de conteúdo que eu vou fazer. Então se vocês estiverem gostando, não esqueçam de comentar se vocês acharam as lições legais, se vocês vão ler o livro. Comentem aqui embaixo se funcionaram essas lições, se vocês tentaram fazer a experiência de vocês. Aqui embaixo também. E deem like se vocês estão gostando do conteúdo, né, gente? Porque é o único jeito que eu sei. É o meu único jeito de medir se vocês estão gostando ou não do conteúdo que eu tô produzindo pra vocês, né? Posso ajustar. Parte de cima do cérebro. Você tem que integrar as duas. Parte de cima e a parte de baixo. A parte de cima do cérebro, ela já tá desenvolvida nas crianças, que ela controla as funções básicas. Respiração, medo, raiva, batimento cardíaco, adrenalina, quando ele assusta, que ele trava ou corre, então instinto de sobrevivência, todos esses impulsos básicos, a parte de cima do cérebro que cuida, e já está desenvolvida. A parte de baixo do cérebro é a parte que a gente quer desenvolver. Basicamente é o dentro do siso, responsabilidade. A parte de baixo do cérebro é o que? É a empatia, tomada de decisão, o autoconhecimento, a moral, decisões certas ou erradas, então isso é muito importante. Então essa parte de baixo do cérebro que não está completamente desenvolvida nas crianças. Tipo a história do dente do siso, aí que vem, que vai se desenvolvendo ao longo do tempo, a parte de baixo do cérebro. E a ideia é que você ajude essa parte de baixo a desenvolver, integre ela com a parte de cima. Então a primeira estratégia é, não o deixe com raiva, envolva-o. Digamos que você tá com a criança e a criança vira pra você e fala assim, eu te odeio, mãe! Eu falo, mas filho, você me odeia por quê? Porque em vez de falar assim, tá bom, mas eu sou sua mãe, você não pode falar isso pra mim. Essa é uma resposta de uma normal, que uma mãe daria, normal. A outra resposta é, mas por que você me odeia, filho? Porque você não me deixou ir dormir na casa do meu amiguinho. Tá bom, mas
eu entendi que você tá se sentindo assim, você tá com raiva. Você tá falando isso porque você tá com raiva. Mas não tem um jeito que a gente possa resolver isso? A gente não pode pensar em uma solução juntos para que você não me odeie, que você possa brincar com seu amiguinho sem ter que dormir lá? Aí a criança fala, tipo como? Ah, uma solução, vamos pensar, tipo, você não quer, em vez de dormir lá, seu amiguinho vir dormir aqui? Ou em vez de você dormir na casa do seu amiguinho, vocês podem ir no cinema? Ou eu levo vocês no parque? Aí você engaja ele e ele vai pensar uma solução. Então ele vai ter que... a parte de cima do cérebro, que é aquela resposta impulsiva e aquele resposta de bate pronto, ela vai ter que parar e vai ter que descer, usar a parte de baixo do cérebro para tomar uma decisão. O que ele prefere? Ficar bravo ou achar uma solução que possa ser legal para ele também, que a mamãe também tope? Use ou perca. Você deixa a criança escolher e lidar com as consequências daquilo. Você começa a ensinar seu filho a usar a parte de baixo do cérebro para tentar se controlar. Então é o autocontrole. Ele aprende o autocontrole das emoções. Então, filho, em vez de você ficar nervoso, você não quer respirar 5 vezes? Aí ele começa a respirar. Ou hoje eu ensino pro Thomas isso. Toda vez que eu fico nervosa, eu falo, filho, mamãe tá nervosa. O que a gente faz quando fica nervoso? Ele fala, respira, mãe. Fica eu e ele. Mas, bem ou mal, ele tá aprendendo o autocontrole. Uma coisa que ele precisa aprender muito, valeu? Empatia. A empatia é outra coisa que você pode ensinar nessa estratégia 2. Então você use ou perca. Filho, vê um bebê chorando no restaurante. Nossa, filho, tadinho daquela criança. O que será que ele tá sentindo que ele tá chorando? Você chama a atenção pro sentimento dos outros. E deixa ele falar. Poxa, que seja medroso que tá falando. Nossa, aquela mulher tá muito feliz. Aquela que tá no telefone tá fazendo o quê? Será? O que ela tá sentindo? Nossa, que estão cantando parabéns pra aquela mamãe ou pra aquela moça. O que será que ela tá sentindo? Será que ela tá feliz? Será que ela tá triste? Ah, o outro time perdeu. Será que eles estão tristes? O que será que eles vão fazer? E vai chamando atenção para a emoção dos outros. Aí você vai desenvolvendo a empatia. Vamos falar sobre a moral. Como é que você vai desenvolver a moral da criança, a ética? Para que ele não seja um político corrupto, assim, que a gente tá vendo por aí. Tá bom, você tá na escola, você viu um amiguinho batendo no amiguinho ou fazendo bullying com outro amiguinho. Não tem nenhum adulto perto. O que você faz? Tá certo ou tá errado? Ele deixa ele pensar, explorar as consequências daquelas opções dele. Então, eu vou lá, eu bato nele também. Tá, mas aí o professor vai ver que você começou a brigar e vai vir pra casa. Então, se só de ter essa conversa, ele vai vendo as opções e as consequências das coisas. Isso vai ajudando ele a desenvolver a moral. Não só o que é certo ou errado, mas o que parece certo ou errado, as zonas cinzentas da coisa. Por exemplo, se eu passar no farol vermelho, mas não tiver ninguém esperando e for de noite, eu passo ou não? Tá certo ou tá errado? Entendeu? Mova ou perca. Sabe quando a pessoa fica muito chateada ou muito atordoada e eu saio pra andar? O Rodrigo é assim, quando a gente briga aqui em casa, ele não funciona mais, ele simplesmente sai. Ele sai e vai andar pra esfriar a cabeça. É exatamente isso, ele tá usando a parte de baixo do cérebro. Então, por exemplo, seu filho tá surtando que ele não quer colocar roupa de manhã. Você pode falar, já sei, vamos brincar de pular 35 vezes e depois a gente coloca a roupa? No que ele se mexe, o ato de fazer exercício físico altera a química do cérebro. Isso já foi provado e comprovado. Então, no que altera a química do cérebro, ele faz ele funcionar melhor. Então, que nem o seu filho não tem dificuldade de fazer lição de casa, ou tem muita lição de casa, ou tem muita coisa pra fazer, ou tá atordoado, vai andar de bicicleta com ele e conversar sobre o assunto. Então, depois de vocês andarem de bicicleta, você vai ver que vai ser muito mais fácil, porque aquilo acalma, muda a química do cérebro, faz ficar muito mais simples. Então, gente, essa é a parte 1 do Whole Brain Child. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem saber a parte 2, comenta aqui embaixo pra eu saber que eu tenho que gravar, porque só vou gravar se vocês quiserem ver, né? Se vocês não quiserem, eu não vou gravar esse, eu vou gravar outro conteúdo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Espero que vocês tenham gostado. Não dá pra dizer o quão é importante vocês lerem esse livro, vai mudar a vida de vocês. Tem vários livros que eu vou fazer review aqui, mas por enquanto essa é a minha paixão. Então eu espero que vocês tenham gostado. Beijo e até a próxima.